Olá, eu sou Juliana Lima, sou enfermeira, trabalho no grupo técnico de arboviroses da Diretoria de Vigilância Epidemiológica Estadual e vou falar com vocês um pouquinho hoje sobre a notificação de casos de arboviroses urbanas. As arboviroses, elas são doenças causadas por vírus que são transmitidos por artrópodes, no caso, mosquito, o Aedes aegypti. Dentre os arbovírus, aqueles que possuem maior importância epidemiológica são os do gênero Flavivírus, que compõem os agentes etiológicos dengue e zika. No caso de dengue, existem 4 sorotipos, o DENV1, DENV2, DENV3 e DENV4. No nosso estado, há circulação dos sorotipos DENV1 e DENV2. E considerando o interesse epidemiológico dos vírus do gênero alfavírus, para a nossa realidade, a gente tem a chikungunya. Aqui na imagem ao lado, a gente traz um pouco do ciclo de transmissão da doença, que se dá a partir do ciclo homem, vetor, homem, em que um homem doente é picado pelo mosquito sadio, o mosquito desenvolve a doença e, a partir daí, se torna capaz de transmitir a doença para outros indivíduos. Dessa forma, a transmissão, ela depende, né, de 3 fatores: de pessoas, do vetor, como eu já falei, Aedes aegypti, e da circulação dos vírus. A transmissão vetorial, ela é a principal forma de transmissão das arboviroses, mas é importante salientar que a literatura, ela reconhece outras formas de transmissão. A vigilância epidemiológica, ela compreende, né, um conjunto de ações que proporcionam o conhecimento, a detecção de mudanças nos condicionantes e determinantes da saúde individual e coletiva, e tem por objetivo recomendar e adotar medidas de prevenção e controle das doenças, sejam elas transmissíveis ou não transmissíveis, e agravos à saúde. Dessa forma, são objetivos da vigilância epidemiológica das arboviroses: reduzir o risco de transmissão de casos, a ocorrência de formas graves, sequelas e óbitos por essas doenças. Detectar oportunamente ou precocemente surtos e epidemias, monitorar a circulação dos vírus e mudanças no padrão dos sorotipos circulantes. Então, esse ponto é bastante importante, porque é uma localidade que, por exemplo, já vinha circulando o DENV1, né, o sorotipo DENV1, e aí chegou agora a estar com mais predomínio a circulação do DENV2. Então, esse monitoramento da circulação viral é extremamente importante para fins, né, de vigilância e também de prevenção e controle dessas doenças. Um outro objetivo é manter os sistemas de informação sempre atualizados e também fornecer indicadores epidemiológicos que apoiem tomadas de decisão. A partir, né, de todos esses elementos, é possível ampliar a capacidade de resposta por meio, promovendo aí a integração e a articulação de ações com diversos setores, sejam de saúde ou dos parceiros intersetoriais. Caso suspeito de dengue. Então, como que a gente suspeita de dengue, né? A primeira coisa a se pensar é: essa pessoa vive em uma área que tem transmissão de dengue? Essa pessoa vive em uma localidade que tem a presença do mosquito Aedes aegypti? Essa pessoa viajou nos últimos 14 dias para uma área de transmissão da doença ou uma área que tem a presença do vetor? Então, isso aí é o primeiro passo para a gente suspeitar de dengue. E a partir daí,
vai se observar os sinais e sintomas. Então, essa pessoa, ela deve apresentar febre, normalmente entre 2 e 7 dias, e 2 ou mais das seguintes manifestações. Então, o paciente que pode evoluir com náuseas ou vômitos, pode aparecer manchas vermelhas na pele, o exantema, pode sentir dores no corpo, né, a mialgia, dores nas articulações, artralgia, dor de cabeça, cefaleia, dor atrás dos olhos, dor retroorbital, inclusive esse é um sintoma bem característico, né, da dengue. Pode apresentar pintas vermelhas na pele, que são as petequias, ou ter a prova do laço positiva, ou também ter leucopenia. Então, o que seria um caso suspeito de dengue com sinais de alarme? Então, o paciente já vem ali, né, com a suspeita de dengue, já sendo monitorado, sendo acompanhado, sendo tratado, e aí, no período que a febre baixa, que é o que se chama de defervescência da febre, a pessoa, ela apresenta um ou mais das seguintes manifestações: hepatomegalia, maior que 2 centímetros acima do rebordo costal, dor abdominal intensa, essa dor ela pode ser só quando palpa, ou é uma dor, né, sem palpação. Geralmente, essa dor pode ser também contínua o tempo inteiro, né, ou pode vir também não como uma dor, mas como uma sensibilidade na área do abdômen. Pode vir também, pode acontecer também acúmulo de líquidos, né, como exemplo, derrame pleural ou pericárdico e ascite. O indivíduo também pode ter uma hipotensão postural ou lipotímia, queda de plaquetas, vômitos persistentes, letargia ou irritabilidade, sangramento de mucosa ou outras hemorragias e um aumento progressivo do hematócrito. Por isso que é importante o exame hemograma para os pacientes com suspeita de dengue. O que seria, então, um caso suspeito de dengue grave? Todo caso de dengue que apresente uma ou mais das seguintes condições: choque ou desconforto respiratório devido a extravasamento grave de plasma, que se observa, né, na evolução do paciente por taquicardia, extremidades frias, tempo de enchimento capilar maior que 2 segundos, pulso débil ou indetectável, pressão diferencial, né, convergente, com indicação de uma hipotensão em fase tardia. Também pessoas que desenvolvam sangramentos graves, né, sejam por melena, hematêmese, metrorragia volumosa, ou sangramento do sistema nervoso central, ou que evoluam com comprometimento grave de órgãos, seja hepático, né, e aí é importante a gente ter os marcadores de transaminases, o AST e o ALT, do sistema nervoso central, que se expressam na alteração de consciência, e danos ao coração, como miocardite ou outros órgãos. Trazendo um pouco do aspecto da notificação em si, a notificação ela é um instrumento de comunicação às autoridades sanitárias sobre a existência, a ocorrência de uma doença ou evento ou agravo que tenha importância para a saúde pública. Por isso, existe uma lista de notificação compulsória de doenças, agravos e eventos. Essa lista, existe a lista nacional e também existe a lista estadual. As arboviroses, né, dengue, chikungunya e zika, elas tanto estão na lista de notificação nacional como estadual. É importante também se pontuar que a notificação desses casos suspeitos de arboviroses é uma ação obrigatória a todos os profissionais de saúde no exercício da profissão, estejam eles em estabelecimentos públicos ou particulares de saúde e ensino,
mas que ela não é só uma obrigação legal, ela tem o objetivo, né, de sinalizar a ocorrência de doenças para desencadear ações de vigilância com vistas ao direcionamento de ações nas localidades que tenham maior risco de adoecimento. Aqui é o exemplo, né, da ficha de notificação que o Ministério da Saúde adotou desde 2016 para dengue e chikungunya, é a mesma ficha de notificação, tá? A notificação de Zika, ela é feita em uma outra ficha, não existe uma ficha de notificação específica, própria, exclusiva de Zika. Então, utiliza-se a ficha padrão de notificação do SINAM e no campo 2 se registra o nome Zika ou o CID da doença, que é o A92.8. Normalmente, né, o indivíduo ele procura um estabelecimento de saúde manifestando os sinais e sintomas da doença, onde é feito a suspeição da doença, né? E a partir da suspeita se inicia a notificação. Então, esse estabelecimento de saúde, ele é aqui no fluxo, né, a unidade notificadora. Então, essa unidade, ela vai preencher a ficha de notificação e vai encaminhar essa ficha para a Secretaria Municipal de Saúde. Esse é o fluxo na grande maioria dos estabelecimentos. Na Secretaria Municipal, essa ficha, ela é digitada no sistema SINAM e a partir do momento que ela é digitada no SINAM, as regionais, a Secretaria Estadual de Saúde e a Coordenação Geral de Arboviroses do Ministério da Saúde, elas conseguem acessar as informações da ficha no banco do SINAM. Essa comunicação, ela é feita semanalmente, mas é importante o destaque de que casos graves de dengue e óbitos por dengue, chikungunya ou zika, elas precisam ser comunicadas em até 24 horas por e-mail ou por telefone. Então, a unidade notificadora informa em até 24 horas para a Secretaria Municipal, que vai seguindo esse mesmo fluxo, que informa para a regional, para a Secretaria Estadual nível central, que informa para o Ministério da Saúde. E essa ficha, né, de um caso grave ou de um óbito suspeito para arbovirose, ela precisa ser digitada de forma prioritária no sistema de informação, no SINAM. Aqui, nós pontuamos um pouco dos principais equívocos que a gente encontra no registro das notificações no SINAM. O primeiro deles é a incompletude de sinais e sintomas, né? Às vezes, quando a gente olha o critério de definição de caso, que a gente olha, o paciente não está ali, de acordo com as informações da ficha, o paciente não deveria nem ser notificado para a dengue. Exatamente por quê? Porque não que o paciente não manifestou os sintomas, mas é porque os sintomas eles vêm incompleto na ficha. Então, é um dos pontos que a gente traz como destaque, é que no momento do preenchimento, que tenham bastante atenção com relação ao registro dos campos de sinais e sintomas. Da mesma forma, com relação aos registros de comorbidades que o paciente apresenta, que é muito comum também não aparecer, né, na ficha, e depois o paciente evolui para um caso grave, enfim, e aí a gente toma conhecimento de que o paciente era hipertenso, era diabético, já tinha alguma patologia anterior e que pode ser agravado no curso da arbovirose. Um outro ponto que a gente traz como destaque é o registro de exames, tá? Muitos municípios dispõem de testes rápidos, né? E acaba utilizando esse resultado de teste rápido como critério de confirmação de caso. O Ministério da Saúde não recomenda, não orienta isso, tá? Existe aí, até tá aqui
posto a nota técnica 427 de 2021 da Coordenação Geral de Laboratórios, que não orienta o uso de teste rápido para critério de confirmação de casos. O que está posto nessa nota é que o teste ele tem a função de triagem. Então, fez o teste, deu positivo, você vai monitorar o paciente, vai tratar o paciente, vai hidratar o paciente, vai fazer, né, um manejo adequado desse paciente, classificar o risco dele, mas você não vai confirmar o caso a partir do resultado do teste rápido. E aí a gente orienta que o resultado de teste rápido, ele apareça na ficha, no verso da ficha, que eu vou trazer adiante, no campo de observações. Aqui o verso da ficha, tá? Nesse campo aqui, que seriam as observações adicionais, vocês podem estar registrando a realização do teste rápido e o resultado. Com relação à classificação dos casos, uma das coisas também que nós encontramos com muita frequência é o paciente ter manifestado sinais de alarme ou sinais de gravidade, mas na ficha ele está classificado como 10, que é o código referente à dengue. Então, se o paciente evoluiu com sinais de alarme, o código não é 10, é 11, dengue com sinais de alarme. Se o paciente evoluiu com sintomas de dengue grave, então ele nem é 10 dengue, nem é 11 dengue com sinais de alarme. Na classificação, o código a ser utilizado é o 12, dengue grave. Um outro ponto é com relação ao critério de confirmação e descarte. A gente encontra com muita frequência, né, o registro do código em investigação. Então, se o caso ele está em investigação, mas depois que tem um desfecho para o caso, que se encerra o caso, então já se pode dizer se foi por critério laboratorial ou se foi por critério clínico epidemiológico. Então, é um ponto também que a gente orienta de que tenham um certo cuidado quando for feito o preenchimento da informação e a atualização do sistema no SINAM. A data de encerramento, é muito comum a gente ver o campo data de encerramento preenchido quando o caso ainda está em investigação. Então, só se coloca a data de encerramento depois que você sabe dizer se foi dengue com sinais de alarme, se foi dengue grave, se foi chikungunya, né? A mesma coisa acontece no registro dos óbitos, né? Às vezes a pessoa marca lá óbito em investigação e coloca a data do encerramento. Se o óbito está em investigação, então ele ainda não foi encerrado, ele segue em investigação. E um outro ponto também bem frequente é com relação aos registros das condições, das manifestações que são compatíveis com dengue com sinais de alarme ou dengue grave, que muitas vezes não tem na ficha de notificação esse registro. E isso é importante porque a gente precisa ter um banco de dados bastante qualificado de informações que realmente cheguem o mais próximo possível da realidade. E aí, antes da gente encerrar, eu trago um pouco do recapitulando alguns procedimentos para a notificação, que é notificar no sistema de informação, né, de agravos de notificação SINAM, os casos suspeitos de dengue, chikungunya e zika, independente da realização de coleta de material biológico para exame. Então, não esperar confirmar o resultado laboratorial para poder notificar. Notifica o caso como suspeito, vai investigar o caso e depois volta e faz o desfecho no sistema. Utilizar a ficha de notificação que o Ministério da Saúde adotou para dengue e chikungunya e a ficha padrão para zika, utilizando ou o nome da doença zika ou o código do CID A92.8. Todos os casos de dengue grave, dengue com sinais de alarme, chikungunya com gravidade, eles precisam ser notificados para a Vigilância Epidemiológica Regional de sua abrangência, por e-mail, por telefone, em até 24 horas a partir da suspeita. E eles precisam ter a sua ficha
priorizada no sistema de informação, se não online. A regional, ela também deve comunicar para o nível central os casos graves e os casos com sinais de alarme e óbitos em até 24 horas, e é necessário que a gente faça também a investigação imediata de óbitos suspeitos, sejam por dengue, zika ou chikungunya, utilizando o protocolo de investigação de óbitos, que no anexo tem as fichas A e B, que são, na ficha A, o registro do prontuário do paciente nos lugares onde o paciente foi atendido, e a ficha B é a entrevista domiciliar, que normalmente é feito com a família do paciente para saber as manifestações, se o paciente procurou múltiplos atendimentos, se ele foi medicado adequadamente, enfim. Esse protocolo, ele precisa ser encaminhado, né, à Diretoria de Vigilância Epidemiológica para que esse óbito ele seja analisado pelo comitê de investigação. Caso o município ele não tenha o próprio comitê, ele encaminha essa documentação toda para que a gente submeta à Câmara Técnica Estadual de Análise de Óbitos. E um ponto importante com relação à notificação é que a notificação, a suspeita, ela se inicia lá na suspeita, no preenchimento da ficha, no registro no sistema de informação SINAM. Só que essa ficha ela não vai poder ficar lá para sempre sem uma situação de encerramento. Então, esses casos, uma vez lançados no sistema, eles precisam ser encerrados num prazo de até 60 dias após a data da notificação. Então, quando for fazer o encerramento dos casos, é importante também que complemente com novas informações, a fim de que se mantenha o banco de dados qualificado em relação a essas doenças. É isso, pessoal. Nós agradecemos a oportunidade, espero que vocês tenham aproveitado bastante, que aproveitem bastante esse material. E obrigada, estamos à disposição.